O que o homem deve fazer em relação ao pecado? Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu estarei trazendo uma mensagem da parte de Deus para você. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, prestando bastante atenção e aprendendo aqui o que o Senhor estará falando nessa mensagem, será de grande proveito e valia e crescimento para a sua vida. E talvez se você compartilhar com uma pessoa querida, uma pessoa amada, essa pessoa também será muitíssimamente abençoada. Prometo ser rápido e entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês. Amém? Eu vou estar lendo um texto na Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo de número 6 e 7, que diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste e por que descaiu teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está dizendo acerca do pecado. O pecado foi um grande problema para a humanidade. Desde o princípio, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, e estes vieram a pecar, e por consequência disto, tiveram a expulsão ali do jardim, saíram do jardim, tiveram filhos logo depois, e os filhos foram Caim e Abel, depois destes mais outros. Porém, nós vemos uma história interessante entre Caim e Abel, onde dois irmãos ofereciam seu culto ao Senhor, e um sentira inveja do outro e veio a matar o outro. Mas antes dele cometer este homicídio, Deus veio a conversar com ele, e essa foi a conversa, o diálogo que Deus teve com Caim, porque o pecado era um problema que tinha afastado já o homem do jardim, e agora para Caim era um problema que queria o dominar. Deus revela nesta mensagem que ele leva a Caim que o pecado está sempre ao derredor ali buscando dominar. E aqui nós vemos que a inclinação natural do homem é para o pecado. E Deus falou isso novamente quando ele via que a corrupção era tão grande que ele teve de enviar o dilúvio. Deus percebeu que a inclinação do homem era para o mal. Então nós vemos que a inclinação da nossa natureza é para o pecado, infelizmente. Essa é a inclinação da natureza do ser humano. E nós vemos, irmãos, que o pecado, o que é o pecado? O pecado, do grego antigo é chatar, que significa errar o alvo, ou seja, eu tenho uma direção e eu acabo perdendo essa direção no meio do caminho. Deus deu uma direção para o homem, Deus deu uma direção para Adão e para Eva, que era para eles ficarem, zelarem no jardim, multiplicarem, porém não praticarem o pecado, ou seja, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porém, infelizmente, o homem veio a comer do fruto e acabou saindo do jardim, deixando o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o homem para pecar. E nós vemos em 1 Tessalonicenses 4:3 que a vontade de Deus é a nossa santificação, ou seja, que nós abstenhamos do pecado. Deus não fez o homem para pecar, por isso Deus não fez o homem para estar fora do jardim, mas porque o homem pecou, ele saiu fora do jardim, ou seja, Deus o expulsou. Porque o homem não era mais o que devia ser, então ele não era mais para ficar onde ele estava. Então ele foi para fora, Deus o tirou por causa do pecado. E é justamente isso que o pecado causa. O pecado causa separação. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destituição é a separação, ou seja, o pecado causou a separação. Quando nós falamos entre a relação entre o homem e o pecado, nós estamos ilustrando uma luta, como se fosse o homem de um lado e o pecado de outro.
em um ringue de boxe, onde os dois estão lutando um contra o outro. O pecado está a todo tempo, assim como Deus falou para Caim, tentando nos dominar. Mas nós, assim como Deus também expressou ali naquele diálogo, nós precisamos dominar e não ser dominados. Nós precisamos buscar de Deus a graça. Obviamente, sozinhos nunca conseguiremos, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E Deus, ele nos capacitou para vencer o pecado através da vitória de Cristo Jesus, porque o próprio Cristo veio a esta terra. E nós sabemos que o pecado, ele tentou até o próprio Cristo Jesus. O diabo, ele é o tentador. Ele leva as tentações aos homens. E lá em Mateus, no capítulo de número 4, nós vemos que o diabo leva até Jesus à tentação. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, mas o diabo conduziu o pecado até Jesus no deserto, ou seja, ele tentou Jesus com o pecado, porém o próprio Cristo venceu o pecado com a palavra. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ilustrando e explicando que a palavra é verdadeiro alimento que alimenta o homem e que o livra do pecado. Quer ser livre do pecado? Quer viver em conformidade com a palavra de Deus? Aprenda que a palavra é o alimento que te ajuda a vencer o pecado, E o pecado, a Bíblia diz aqui em João 4,34, que todo aquele que comete o pecado, se torna escravo do pecado. O pecado, ele escraviza, A Bíblia também diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim nós sabemos que o pecado, ele tem um salário. E como eu estava falando que o pecado, ele escraviza, eu trago aqui uma história que ilustra essa situação. Conta-se uma história de que em uma família havia um pai solteiro que cuidava de 2 filhos, um menino e uma menina. E ele precisava sair para trabalhar e deixar os filhos sozinhos em casa. E ele sempre falava para os filhos, para o homem: ajude sua irmã. O homem era o mais novo, a irmã era mais velha, a mulher. E quando o pai saía, aquele irmão, aquela criança, ele não queria ajudar porque era mais novo, ele não queria ajudar a sua irmã, deixava a sua irmã trabalhando sozinha e era brincar, desobedecendo ali o seu pai. E aí o que acontece? Eles tinham um papagaio e o menino, nas traquinagens dele, acabou acertando e matando o papagaio querido do seu pai. E o que aconteceu? Ele ficou apertado com aquela situação e ali a sua irmã viu tudo e falou para ele: eu vi que você matou o papagaio do papai, viu? Eu vi. E ali, um dia, ela chamou o seu irmão para o ajudar a limpar a casa, a cuidar de fazer alguma coisa ali, a limpar a casa, lavar os trem. E ele falou: eu não vou não. E ela falou: olha só, se você não me ajudar, eu vou contar para o pai que você matou o papagaio, viu? Eu vou contar para ele e ele vai te bater. E aquela criança ali ficou apertada, aquele menino ficou apertado, falou: não, minha irmã, não conta não fala isso pro papai não, eu ajudo você. E ali ele começou a ajudar a sua irmã. Por quê? Porque ele não queria apanhar, ele não queria passar por aquele castigo ali, e ali ficou ali como que um escravo da sua irmã, ou seja, ele fazia tudo que ela falava com medo de falar para o seu pai, de confessar para o seu pai que tinha matado o papagaio, e o pai dele bater nele, brigar com ele. E ali ficou um bom tempo. Toda coisa, quando ela falava: me ajuda a fazer isso, que ele dizia: não, o papagaio. Ela lembrava dele: olha, eu vou contar para o pai. E ali ele ia e trabalhava e fazia. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado, ele escraviza. Ele torna os seus praticantes como escravo dele. Ou seja, quando alguém pratica o pecado ele quer dominar, ele deseja dominar. Assim como Deus conversou
com Caim. Eu explicou muito bem isso. O pecado, ele quer exercer domínio sobre a nossa vida. Na luta, o pecado, ele quer nos vencer, mas ele não conseguiu vencer Jesus. E nós, embora já vencidos, nos tornamos vencedores novamente em Cristo, reerguendo-nos do pó e nos levantando para a vitória. Assim nós precisamos entender que o Senhor Jesus venceu e nos ajuda também nessa batalha contra o pecado. A nossa relação com o pecado é de sermos vencedores, é de o dominar e não de deixar que ele nos domine. Nós vemos em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, o que diz: meus filhinhos, não pequeis. Embora a continuidade está dizendo, mas se pecar tem um advogado, mas a ordem imperativa aqui é, não pequem, não pratiquem o pecado. O que o Senhor está falando aqui através deste apóstolo é que o homem não deve viver na prática do pecado. E que o pecado, se ele vier a acontecer, é de maneira acidental. A Bíblia diz que o pecado é do diabo. E assim aqueles que o praticam, ou seja, aqueles que vivem no hábito de praticar o pecado, não pertencem a Deus, mas sim ao diabo. Assim nós não podemos nos habituar, ou seja, assim como nós levantamos todos os dias e escovamos nosso dente, aquilo se torna um hábito todos os dias, assim nós não podemos permitir que o pecado seja em nossa vida um hábito. Assim nós precisamos viver lutando para não praticar aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado. Então, é uma luta sim, mas nós precisamos encarar esta batalha para nos tornarmos vencedores através do sangue de Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Vamos fazer assim como José. Em 1 Tessalonicenses 5,22 diz, fugir de toda a aparência do mal. Vamos fugir. Essa é a nossa relação com o pecado, é fugindo dele, é saindo de perto dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja vitorioso contra o pecado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero apresentar esta pessoa que está assistindo este vídeo, que tem lutado assim como eu contra o pecado. Ora vencendo, ora perdendo, mas não, Senhor, que não sejamos perdedores. E digo ora perdendo porque ora parecemos estar sobre o domínio do pecado, mas não podemos permitir que isso prossiga, que possamos dominar contra o pecado, que possamos vencer nesta batalha, nesta luta, que possamos não ser praticantes do pecado, mas que possamos ser praticantes daquilo que é o desejo e a vontade do Senhor, que foi revelado nesta mensagem. A santificação é um processo, que possamos viver neste processo todos os dias, dizendo não ao pecado, nocauteando o pecado e glorificando o nome santo do Senhor. Abençoa, Senhor, esta pessoa de uma maneira extraordinária, papai. É o que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixa o seu like e faça um comentário aí falando como é a sua luta, como é a sua vida. Deixa aí uma mensagem, libere alguma coisa aí nos comentários, amém? E que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de se inscrever, tá bom? Para me ajudar e para que você também seja abençoado com a palavra de Deus que eu estou postando aqui constantemente.